Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E lembra, como anunciado, hoje é o dia da minha viagem. Eu vou viajar hoje mais à noite lá para os Estados Unidos. Vou chegar num horário ruim lá, então o vídeo de amanhã talvez atrase um pouquinho, talvez seja mais curto, mas não vai deixar de sair não, tá? Vai ter vídeo todos os dias aqui sobre a Ucrânia, como é o nosso padrão. Bom, temos novidades interessantíssimas aqui, né? Primeiro, teve 2 helicópteros derrubados aqui de ontem para hoje, 2 K-52, um em Bakhmut e um aqui em Robotyne. Tivemos também um centro de treinamento russo aqui, de novo em Skadovsk, na região aqui ao sul de Kherson, que também foi bombardeado e foi lindo de ver as esferas de tungstênio ali dando fim nos soldados ali da região, né? Temos também a informação de que surgiu uma nova cabeça de ponte dos ucranianos aqui na região de Kherson. A coisa está crescendo de tamanho ali, né? E tem gente falando que essa região aqui, onde era o antigo lago do reservatório de Nova Kakhovka, já dá para fazer coisas ali, já dá para passar no fundo do reservatório. Vamos falar sobre a possibilidade de ataques aqui nessa região, né? Tivemos também avanços ucranianos aqui na região de Robotyne, na região de Polozzi, que é essa outra cidade aqui, tivemos finalmente algum avanço aqui também, e novamente aqui em Velika Novosilka, em que os ucranianos já estão aqui batalhando em Zavitny Bajania e até em Staronlinivka, né? Tivemos a notícia também que a 82ª Brigada Ucraniana entrou na luta aqui, então mais uma das brigadas que estava na reserva ucraniana começou a batalha aqui na região de Robotyne. A gente espera que isso dê resultado nos próximos dias. E também o regimento Azov foi recolocado em combate aqui na região da floresta aqui de Kreminna, essa floresta aqui ao sul da cidade, né? Tivemos também a informação da morte de 2 generais russos, mas por doenças, né? O Zhitko, que ele chegou a comandar as tropas russas aqui nessa batalha, ele foi o general-geral da guerra aqui no verão passado, ele morreu lá na Rússia. Ninguém está comentando muito o assunto do porquê que ele teria morrido, será que foi vingança do Putin, não se sabe, mas na verdade ele tinha câncer, então pode ser que ele tenha morrido de doença, né? E um outro general também importante lá no exército russo, que já foi muito importante no passado, mas estava preso por corrupção, morreu na cadeia. Também tivemos ontem a primeira passagem de um navio de grãos saindo de Odessa, então esse navio aqui é um navio de origem chinesa, e saiu aqui de Odessa e já está a caminho do Estreito de Bósforo, saiu carregado de grãos e coisa e tal, desobedecendo mesmo ao bloqueio russo, né? E parece que a Ucrânia diz que está garantindo que pode passar navio aqui, que não vai ter ataque russo nessa região. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Infelizmente, hoje eu não tive a colaboração de vocês sabem, o meu site caiu ontem, na véspera da viagem. Essas coisas só acontecem assim, né? Porque normalmente sou eu que cuido do site. Então, para mim seria relativamente fácil. Se eu tivesse 2, 3 dias, eu faria o site, subiria ele de novo, resolveria o problema todo. O problema é que caiu ontem e hoje é a minha viagem, e eu não vou ter como fazer isso lá nos Estados Unidos, eu não tenho outra pessoa para passar isso para fazer, então, infelizmente, meu site está fora do ar. Não vamos ter apelidos engraçadinhos por algum tempo, mas eu prometo para vocês que isso foi um aprendizado para mim. Eu preciso ter uma pessoa para cuidar da parte técnica. Eu sou dessa área de desenvolvimento de sistemas, então eu que cuidava de tudo, mas como eu estou ligado a outras coisas agora, eu preciso contratar alguém. Eu já estou vendo isso, aguardem novidades, vai voltar muito melhor, né? Agradeço aí a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando aqui sobre os acontecimentos. Antes de mais nada, o tradicional incêndio russo, né? Como não poderia deixar de ser, uma fábrica em Volgogrado aqui pegou fogo, uma metalúrgica ali em Volgogrado está pegando fogo, está aqui o incêndio lá na metalúrgica. Volgogrado não é tão longe assim da Ucrânia, mas eu não acredito que tenha sido ataque. Isso daqui está parecendo mais ou acidente ou então alguma descuido do pessoal lá, Dmitry fumando, né? Pois bem, aqui tivemos a notícia de que um K-52 foi derrubado na região de Bakhmut. Isso aconteceu ontem à noite e hoje cedo um outro K-52 foi derrubado na região de Robotyne.
Então tá aqui, ó, eles já tinham... Ah, não, foi o outro lá de Bakhmut também foi essa manhã. Então foram dois helicópteros Ka-52 derrubados esta manhã lá na Ucrânia. Um em Bakhmut e outro em Robotyne, né? Enfim, os russos têm usado muito esses helicópteros justamente para substituir a artilharia, que eles não conseguem tanto cartucho de artilharia, mas à medida que usam isso daí, esses helicópteros não são baratos, é muito mais caro do que um obus isso daí, e de vez em quando eles são eliminados também. Bom, agora isso daqui que foi lindo de ver, olha só, isso aqui é um campo de treinamento de soldados russos ali na região de Kherson, e os ucranianos atingiram alguns mísseis HIMARS ali na região, aquele míssil 30A1, né, que é aquele que tem bolinhas de tungstênio. Aqui tem o vídeo completo da coisa. Aqui está o campo de treinamento dos russos aqui, né? Mostra ali eles no... Isso aqui é um stand de tiro, aparentemente, né? Tem alguns blindados ali também. E daí o pessoal começa a fazer a festa ali na região, né? Eu acho que não sobrou muita gente, não. Bom, enfim, foi um ataque aqui nesse campo de treinamento que fica nessa região aqui, ó, de Lazurne, aqui próximo ao sul aqui de Kherson, né? Então, Lazurne está aqui, algum lugar daqui, né? A gente já tinha visto ataques nessa região toda aqui, os russos treinam nessa região aqui e tem sido alvo dos ucranianos, né? Aqui eles botam nessa região justamente para fugir dos HIMARS, só que o HIMAR aqui já chega, né? Aqui já dá 90 quilômetros, então até Armiansk, que ele chega, toda essa região aqui já está sujeita ao HIMARS. Há um tempo atrás isso não acontecia porque os ucranianos não tinham como botar o HIMARS muito perto da linha de frente por conta de medo de contrabateria russa, né? Mas os russos já estão perdendo aqui a margem esquerda de qualquer forma, então já está mais fácil trazer os HIMARS bem pertinho aqui para acertar esse pessoal, né? Então, realmente impressionante o poder disso aqui. Lembrando que esse HIMARS de fragmentação ele é diferente daquela munição de fragmentação que recentemente os ucranianos receberam, né? Aquela munição de fragmentação, ela explode e solta um monte de munições pequenas que são explosivas também. Essas munições pequenas também explodem. O HIMARS não funciona assim, ele explode e o que tem são bolinhas de tungstênio. Então essas bolinhas de tungstênio, pequenininhas mesmo, muito pequenas, mas elas são expelidas com muita velocidade pela carga da explosão do HIMARS, né? E aí dá para ver aqui o tamanho do estrago que faz, né? Não é efetivo contra veículos blindados, mas contra prédios e pessoas, meu amigo, faz uma festa impressionante, né? Aliás, a gente vai falar aqui ó, esse tipo de HIMARS aqui, ele está falando aqui ó, que existe, na Alemanha tem dezenas de milhares desses mísseis de HIMARS que vão ser jogados fora porque a Alemanha assinou o acordo para banimento de munição fragmentante, né? Então a Alemanha poderia doar todas essas munições para a Ucrânia. Eu não sei como é que fica isso em face do acordo que eles fizeram, mas seria uma boa para a Ucrânia, seria excelente, né? Sem dúvida alguma seria algo muito bom. Bom, e a gente mostrou ontem um caso do uso desse HIMARS, né, contra um conjunto de caminhões. Lembra que estava levando combustível e outras coisas lá para Tokmak, né? E aqui tem uma mensagem aqui de um russo, olha só, do Coronel Shuvalov, em que ele está falando justamente sobre isso. Olha só o que ele diz aqui, ó. De novo falando sobre munições cluster, né, sobre munições fragmentantes. É difícil para mim entender por que nós precisamos manipular estatísticas se a resposta que estamos tendo está mostrando todos os resultados e as dificuldades reais, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que os russos estão fingindo que as munições cluster não estão ajudando os ucranianos, não estão sendo ruins, mas estão sendo muito ruins, né? Eu já falei sobre munições cluster antes e basicamente nada mudou, mas precisamos acrescentar mais algumas coisas. Informação chegou até as autoridades de que as coisas não eram como pareciam nos reportes iniciais.
e é impossível não levar em consideração o fator das modernas munições cluster ocidentais. Ou seja, o ponto é esse, né? Munição cluster, a Rússia tem também, a Rússia tem um monte, já está usando desde o início da guerra. A diferença são as munições modernas ocidentais que realmente estão fazendo diferença aqui, né? Elas moem nossos guerreiros tanto na linha de frente e também a infraestrutura civil na retaguarda, né? A infraestrutura civil é um tópico separado. Recentemente teve uma chegada em Tokmak que destruiu terrivelmente vários caminhões e motoristas. O ministro da Defesa tinha decidido não publicar essas imagens, porque havia o risco da recíproca do inimigo, dizendo que não foram alvos civis, e realmente não eram muito civis, né? Eram caminhões que estavam levando... Eram caminhões civis, mas eram caminhões que estavam abastecendo as tropas na linha de frente, então não é civil. Mas alguns camaradas aqui dos correspondentes militares acabaram colocando a imagem para mostrar sua raiva contra os vice-membros da OTAN e não sei o que lá, botando o vídeo como prova de que os ucranianos estariam atingindo alvos civis, né? Isso era algo que o inimigo não deveria ter. Ou seja, o fato de eles publicarem o vídeo deu informação para os ucranianos, evidentemente, né? E agora o inimigo pode calmamente mostrar que os objetivos eram legais do ponto de vista militar. E tudo isso por informações nossas, porque realmente dava para ver que eram caminhões enormes, né, levando coisas para a linha de frente, levando munição e levando combustível e mantimentos para a linha de frente, né? Nós tínhamos todos os esforços possíveis, nós tínhamos todas as possibilidades de bloquear os suprimentos de munição cluster para a Ucrânia. Declarar que nós não iríamos usar essas munições, criticar os europeus que deram munição porque é banido no país deles. Enfim, havia essa chance, mas eles nos enganaram, né? Nós, felizmente, caímos pela declaração de que nós também já temos essas munições, depósitos inteiros delas, não apenas pilhas delas. Sim, nós temos muitas, você pode procurar nas fotos. A maior parte é um ativo ilíquido, morto pelo tempo, ou seja, é munição antiga. Isso é verdade para a grande maioria dos ativos russos, não só munição, mas também tanques e armas, é tudo coisa muito antiga. Tem muita coisa que veio da época da União Soviética que não teve manutenção, não serve mais para nada. Você olha, tem aquele depósito cheio de coisa, nada ali serve para nada. O resto é moralmente e tecnicamente obsoleto, ou seja, o que eles estão dizendo é isso, a questão é essa, a munição cluster que eles têm, e eles têm um monte, ela é antiga, é ultrapassada. E agora você não tem como voltar atrás nessa situação. Quando você é pego sendo fraco, é besteira tentar amedrontar eles, né? Foi o que o Shoigu estava tentando fazer, dizendo que nós vamos usar munição cluster também, vamos começar a usar munição... Como assim eles estão usando munição cluster desde o primeiro dia dessa guerra, né? É que a munição cluster dele é munição ultrapassada, por isso não faz tanto efeito. A ocidental é muito mais eficiente. O Estado-Maior já entende isso, mas eles não conseguem levar a situação mais acima porque não tem solução. Nossos rapazes na linha de frente estão tomando a surra, né? Feridas de munição cluster muito frequentemente resultam em morte, e é uma morte terrível, né? O inimigo aprendeu, lógico, ele aprende também, o inimigo, no caso aqui, os ucranianos, para acortar o caminho de reforços e retirada de tropas com artilharia. E as trincheiras não salvam você de munições cluster. Você não pode salvar você mesmo com uma bandana ou com um torniquete, né? Depois de ser atingido com munição cluster, você precisa de socorro médico urgente se você conseguir sobreviver. Nas trincheiras é uma confusão terrível de mortos e vivos, né? Que algumas vezes é completamente impossível de ajudar os mortos, evidentemente, ou os feridos, né? Nesses casos, o inimigo metodicamente aguarda por nossas forças que vão lá para salvar seus camaradas e atingem de novo. Nós precisamos de fogo de contrabateria, mas não é só isso. Precisamos de um monte de coisa. Mas antes de mais nada, a gente precisa começar a admitir que problemas existem para começar a resolver eles. E não ficar jogando palavras como nós vamos esmagar você e coisa e tal, né? Enfim, o que ele está falando aqui é uma crítica muito séria, né, ao exército russo, e é o tipo de crítica que fez o general Popov ser tirado do poder, ser tirado da comando, fez o Prigozhin ficar totalmente enfurecido. Você vê qual que é a reação russa, né? Quando você tem problemas,
ao invés de buscar resolver o problema, você silencia aqueles que apontam o problema. Problema resolvido, né? Realmente é uma situação complicada dos russos ali, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente. Aqui é sobre Kozaki Larehi. Tem alguma atualização aqui. Há 10 dias o inimigo tem mantido a cabeça de ponte em Kozaki Larehi. Tudo que o comando tem feito é tentar se fortalecer e bloquear uma expansão da área. Então, ou seja, os russos não estão conseguindo nem tirar a cabeça de ponte, estão tentando impedir que ela cresça, né? A 108ª Brigada, eu imagino, saiu e com eles a possibilidade de liquidar a cabeça de ponte, ou seja, eles estão sem capacidade disso. Nós esperamos, nossa artilharia não é suficiente. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é basicamente que os ucranianos estão com uma cabeça de ponte ali e os russos não conseguem tirar o pessoal desse lugar. Aqui em Kozaki Larehi, a gente já falou, é essa região aqui, Kozaki Larehi, aqui próximo a Kherson. Já tem uma cabeça de ponte aqui também em Antonivka, já tem uma cabeça de ponte um pouco mais abaixo aqui, já tem cabeça de ponte em Rola Pristan, não, mais abaixo é aqui, ó, nessa região aqui, e aqui também em Rola Pristan. E, ou seja, começa a aparecer aqui um monte de cabeças de ponte aqui nessa região de Kherson, né? E todas elas cabeças perenes, que não são mais grupos de reconhecimento que vão lá e fazem algum trabalho e voltam, não, os caras ucranianos estão ali constantemente, né? E hoje a gente tem a informação de que surgiu uma nova cabeça de ponte ao sul do vilarejo de Olgovka, ou seja, é aqui, ó, Nova Kakhovka. Olgovka é aqui, ó, é um pouco mais para frente aqui, que é próximo de Dnipriane, né? Aqui de Dnipriane, Olgovka, deve ser essa cidade aqui, Olivka, né? Que está comandada pelos ucranianos. Eles então avançaram aqui, ó. Aqui tem o rio Kozak. Esse rio aqui foi ultrapassado e os ucranianos já estão nessa ilha aqui no meio. O rio Dnipro, propriamente dito, ainda não foi vencido, né? Mas o fato dos ucranianos estarem aqui já é mais um avanço em relação a estabelecer essa cabeça de ponte aqui nessa região. Então repara como é que os ucranianos estão criando várias cabeças de ponte aqui em vários lugares, aproveitando justamente que os russos aqui nessa região tiveram que deslocar as tropas mais capacitadas para Zaporísia, desprotegendo aquela região ali, né? Aqui tem uma imagem que os ucranianos publicaram deles atravessando um rio com um obus propulsado, né? Uma arma autopropulsada aqui. Não dá para saber aonde que é isso daqui, se é em Kherson, pode nem ser em Kherson isso daqui, né? Mas é lógico que a inferência aqui é lógica, né? É alguma dessas cabeças de ponte sendo abastecidas aí no cair da noite aí, né? Ou seja, ainda está claro o dia no momento que eles fazem isso, o que significa que eles estão numa posição relativamente confortável ali para movimentar esse tipo de arma, né? Se tivessem russos do lado aqui, isso seria mais complicado no final das contas. E além disso, a gente tem essa imagem aqui, ó, do reservatório de Nova Kakhovka, né? Em que dá para ver que ele está verdinho. Olha que coisa impressionante, né? E por que isso é importante? Porque o fato dele estar verde assim significa que a água está sendo sugada do solo pelas plantas, né? As plantas costumam dar mais sustentação para o solo. Provavelmente ainda está muito fraco para passar com tropas blindadas, com carros blindados, que são muito pesados, mas certamente já pode ser usado por artilharia, Humvee, carros mais leves assim, já dá para passar aqui, né? Sem contar aquela história que a gente já falou sobre a estrada que tinha aqui entre Nikopol e Kamianka-Dniprovska. Tem uma estrada que passa aqui, que era a antiga estrada, antes de haver o reservatório e coisa e tal. E essa estrada está facilmente visível. E a estrada ela provê um suporte ali, né? Ela está cheia de lama em cima, mas o blindado consegue passar ali porque ele consegue ver o trajeto da estrada. Então, o que o pessoal está colocando aqui é que está cada vez mais óbvio que tem que ser usado isso militarmente, né? Certamente alguma coisa está sendo preparada aqui. Ó. A Astraia Intel está falando aqui sobre as várias áreas do reservatório que já estão bem secas, que já poderiam ser usadas, e isso poderia potencialmente colapsar o fronte de Zaporísia, né? Justamente você pegando a defesa russa por trás.
Então a gente não sabe se os ucranianos vão fazer alguma coisa nisso daí, mas certamente estão pensando nisso, né? E aí você pode até imaginar, poxa, mas eles estão divulgando essa informação, isso não era melhor ficar escondido, né, para os russos não saberem e coisa e tal? Na verdade, tanto faz, porque é um dilema, é igual aquele jogo da velha, quando você já ganhou o jogo, a outra opção, a outra pessoa, qualquer coisa que ela fizer ali no jogo da velha, você consegue matar na próxima jogada. Por quê? Se os russos tirarem as tropas daqui para reforçar de novo o rio de Dnipro, o pessoal aqui vai fazer a festa e vai avançar aqui. Se eles mantiverem as tropas aqui, então não vai ter vantagem, não vai ter proteção aqui, os ucranianos podem ir no Dnipro, né? Então não tem muito como eles resolverem esse problema. E de fato, ontem o Argonzo fez um update dizendo que os ucranianos tiveram progresso na zona cinza próximo de Robotny e Verbov. Eles estão ali realmente entre Robotny e Verbov, né, nessa região aqui. Robotny aqui, Verbov aqui. Muitas batalhas nessa região aqui. E os ucranianos fizeram um reconhecimento em força próximo de Dorozhnyanka, abrindo um outro eixo de ataque. Lembra que a gente chegou a falar sobre isso, se não me engano foi ontem ou anteontem, mas a gente falou que os ucranianos estão planejando um novo eixo de ataque aqui em direção a Polozh, né? Polozh é essa cidade grande que tem aqui, é uma cidade muito perto da linha de frente, ela não é tão estratégica quanto Tokmak, porque Tokmak é muito usada para logística, né? E também tem as passagens do rio aqui. Polozh tem a passagem do rio aqui, mas não é tão importante, porque Oryhiv já fica do lado de cá do rio. Mas, de qualquer forma, é uma cidade grande que acaba fornecendo um apoio para os russos aqui, né? E estava meio que intocada. Essa região aqui não tinha sofrido nenhum avanço ucraniano. Então, os ucranianos aqui na região de Dorozhnyanka, essa cidadezinha aqui, eles fizeram algum reconhecimento em força. Não é ainda um ataque propriamente dito, é para testar as defesas russas aqui nessa região, né? Bom, a gente tem a informação que a 82ª Brigada Ucraniana, que estava na reserva, finalmente entrou na contraofensiva. São 2.000 soldados equipados com Marder, Striker, né? São carros blindados de apoio à infantaria, e tanques Challenger 2, e foram entrar em ação próximo da área de Robotny, ali em Zaporizhia, né? Isso nos últimos dias. Aí a gente está vendo esses avanços ucranianos ali na região, e o pessoal está esperando muito mais, né? Eles estão vendo aqui já os próximos passos em direção a Novoprokopivka e também Kopani, aqui a oeste aqui de Robotny, né? Robotny, como a gente falou, já tá meio a meio, ou seja, os ucranianos já controlam metade do vilarejo, os russos ainda controlam a parte sul, e daí, tomando Robotny, a próxima linha é a linha de defesa principal russa aqui, que passa aqui por Verbov, Novoprokopivka e outras tantas cidades aqui, né? Ainda tem uma terceira linha de defesa aqui, que passa por Tokmak, coisa e tal, mas a gente imagina que vai dar menos trabalho do que essas primeiras, né? Bom, ontem saiu um vídeo muito interessante de um assalto ucraniano com blindados e Humvees contra uma posição defensiva russa, muito interessante, principalmente pela imagem. Eu não posso tocar o vídeo todo porque tem bastante violência, mostra o pessoal operando dentro do Humvee, né? Humvee é um carro blindado americano, mas de velocidade, né? Inclusive muita gente nos Estados Unidos usa como carro de passeio. Mas ele é bem reforçado, ele tem uma blindagem muito boa, mas não chega a ser um tanque, não chega a ser nem um veículo militar propriamente dito, né? Então o pessoal está indo aqui, alguém fazendo a cobertura de fogo aqui no telhado, no teto solar do Humvee, e daí o pessoal desce, coisa e tal, e aí depois o Humvee é atingido um projétil de artilharia, né? E explode tudo, mas os ocupantes todos saem do carro vivos, ou seja, o Humvee cumpriu o papel dele, que era proteger os soldados, né? O resultado final foi que os ucranianos, de fato, tomaram a trincheira ali, tomaram a posição defensiva russa. Isso daqui aconteceu em uma dessas trincheiras que fica aqui na região de Robotny, justamente algum lugar por aqui entre Robotny e Verbov, né? Bem no meio aqui essa filmagem. É bem interessante a filmagem mesmo. Olha, tem uma notícia aqui que não está confirmada, mas a fonte é sólida, segundo o pessoal aqui, né? As tropas russas que estão fazendo a rotação, saindo ali da região de Oryhiv, né, do eixo de Oryhiv, ou seja, a gente está falando justamente aqui de Robotny, Novoprokopivka,
estão indo para a retaguarda e falando demais, falhando o OPSEC, né? Não estão mantendo segredo sobre as operações. Os insurgentes locais, ou seja, o pessoal que é ucraniano e apoia a Ucrânia ali, dizem que eles falaram que tiveram ordens para retroceder para atrás das pirâmides, né? Ou seja, para recuar para trás das pirâmides. Isso é exatamente... as pirâmides é essa linha defensiva aqui, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo é que aparentemente os russos já receberam ordem para recuar para trás disso daqui para tentar manter essa linha defensiva aqui, né? De novo, não está confirmado, mas é uma informação que parece ter consistência. Alguém vem aqui dizer que confirma, o Pace Taiwan fala aqui que eu também ouvi a mesma coisa, mas não tinha certeza se era algo geral ou apenas um grupo de unidades que foi ordenado a fazer isso, né? Vamos aguardar para ver quais são os movimentos russos ali na região. O Andriy Kovalev, que é o porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, falou que as tropas ucranianas tiveram sucesso mais ao sul do vilarejo recentemente liberado de Urozhaine. Então aqui, Urozhaine já está nas mãos ucranianas. O que ele está falando aqui é que mais ao sul também teve sucesso, né? Então a gente está vendo aqui, esse mapa aqui mostra bem a situação, né? Urozhaine já está aqui, os ucranianos continuam avançando em direção a Zavitne Bajania e Staronlinivka. Staronlinivka que vai ser o grande obstáculo. Zavitne Bajania parece que até os russos estavam pensando em abandonar e não defender a cidade, porque ela é muito difícil de ser defendida, e já migrar direto para Staronlinivka e tentar fazer uma defesa aqui, né? E o Trent Telenko complementa aqui que eu não entendo essa necessidade patológica russa de manter terras baixas e vilarejos que ficam num vale de rio, enquanto a Ucrânia pega as colinas ao redor, né? Então, no final das contas, isso é um problema tático aí dos russos, que eles acabam sempre nessa situação. De novo, vão passar por isso aqui em Zavitne Bajania, Staronlinivka. Nessa região aqui, como a gente viu, né, os ucranianos já estão indo em direção a Kremenchuk, né? Kremenchuk é outra cidade, essa aqui é Kremenchuk. E também batalhando aqui ao norte de Zavitne Bajania, e também aqui em Staronlinivka, ou seja, essas regiões aqui é mais importante, por quê? Porque aqui é o alto, né? Tomando esse alto aqui, os ucranianos conseguem ter controle sobre Staronlinivka, fica muito mais fácil para eles tomarem as cidades aqui, né? Bom, e finalmente o regimento Azov, que é bem conhecido aí por todo mundo, acabou de ser novamente colocado na linha de frente, né? Ele estava na retaguarda, se recompondo. Eles perderam muita capacidade na Batalha de Mariupol. Depois, novamente, eles participaram da liberação de Kharkiv. E aí, depois disso, eles foram colocados na retaguarda para recomposição e coisa e tal. Isso é importante para voltar. E agora a Brigada Especial Azov foi colocada aqui na região de Kreminá, né? Mais aqui ao norte. Essa floresta aqui ao sul de Kreminá, que está em disputa, né? Os russos chegaram a avançar aqui na contraofensiva deles, chegando perto de Torsk, mas não conseguiram avançar mais, e agora os ucranianos querem retomar a vantagem que tinham aqui. Vamos ver como é que fica, ou como é que avançam as coisas aqui na região de Kreminá, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os ataques lá que a gente falou ontem nos portos lá ao sul da Ucrânia. A coisa mais interessante que ele coloca aqui é uma crítica que está havendo dos ultranacionalistas russos com relação ao treinamento efetivo de militares, de oficiais militares de nível intermediário, né? Isso aqui é uma coisa muito importante porque é a coisa mais difícil de você repor num exército, né? O soldado lá na linha de frente, é verdade, é muito importante, o soldado tem que estar bem treinado e coisa e tal, mas a verdade é que ele basicamente cumpre ordem. Quem toma as decisões mesmo a nível tático e operacional são os oficiais que estão ali na linha de frente, né? E os russos têm perdido muito desses oficiais e, segundo eles estão dizendo, é incapaz de formar novos oficiais de qualidade. Parece que a formação de oficiais lá na Rússia leva eles para a questão de burocracia pura, só trabalham com burocracia. Na hora que vão fazer a coisa que realmente interessa, né, num exército, que é uma guerra, não tem capacidade de fazer isso. E finalmente fala aqui que o comandante de exército, o Zhidko, morreu agora no dia 16 de agosto, segundo estão dizendo algumas pessoas, por câncer,
mas não houve comunicado oficial da causa da morte dele, né? O Zhidko, como a gente falou, ele comandou toda a operação russa na região ali da Ucrânia, no verão do ano passado, mais ou menos, mas ele foi liberado da sua posição depois que a Ucrânia fez a contraofensiva de Kharkiv. Então ele que foi considerado culpado pela contraofensiva de Kharkiv, ele foi tirado do posto e entrou o Surovikin, né? Enfim, o Zhidko, ele estava então trabalhando na Rússia em outras atividades lá. O Zhidko é esse cara aqui e parece que morreu, né? Não falaram exatamente do que. Morreu com 58 anos de idade, ou seja, relativamente novo. Como eu falei, algumas pessoas estavam comentando que ele teria câncer, então supostamente pode ter sido de câncer. Mas na Rússia tudo é possível, né? Como eu falei, ele estava sendo considerado um dos responsáveis pela derrota em Kharkiv dos russos. Então pode ser que tenha havido algum tipo de maracutaia aí, passou muito perto da janela, bebeu muito chá, e sabe como é que é, lá na Rússia isso é sempre perigoso, né? O curioso é que no mesmo dia morreu também o tenente-general Gennady Lopirov. Esse cara, ele já foi um general importante lá na Rússia, mas ele foi preso em 2017 por corrupção, né? O que é muito curioso, né? Eu fico imaginando o nível de corrupção que o cara tem que ter na Rússia para ser preso, porque as notícias que a gente tem é que todo mundo lá é corrupto pra caramba. Então que nível de corrupção que o cara tem que ser para ser preso? Deve ser nível Lula de corrupção para conseguir isso daí, né? Então morreram os dois ao mesmo tempo, deve ter sido só coincidência, né? Os Estados Unidos ofereceu algum alívio de sanções para o Irã se o Irã parar de vender armamento para a Rússia. Será que o Irã vai topar isso daí? Pode ser uma forma de trazer o Irã para fora dessa guerra, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Washington demanda que Teherã pare de enviar para Moscou não apenas UAVs, mas qualquer parte para a fabricação de drones, né? O risco disso daí vocês sabem o que é, né? O risco é o Irã dizer, beleza, não vou mandar mais não, e continuar mandando por baixo dos panos. Vamos ver se vai ter algum efeito isso daqui. Stian Jansen, que é aquele secretário-geral, né, o Estado-Maior lá da OTAN, que tinha falado aquela besteira sobre a Ucrânia entregar territórios pela paz com a Rússia e coisa e tal, ele retratou o que ele disse, ele falou que foi um erro o que ele falou e pediu para desconsiderarem o que ele falou. Então tá certo, é justo, é isso mesmo. Bom, excelente notícia hoje, saiu o navio Joseph Schulte do porto de Odessa, com a bandeira de Hong Kong, é um navio chinês. Ele está indo para o Estreito de Bósforo e com 30 mil toneladas de cargo, inclusive comida e coisa e tal. E é o primeiro navio que está passando pelo corredor recentemente delimitado pela Ucrânia e outros países sem a participação russa. Então, aparentemente, os outros países ali, talvez a Turquia também, estão envolvidos em garantir a segurança dos navios que passam ali, depois daquele incidente que houve com o navio turco, né, que aliás estava indo para a Romênia e coisa e tal, ou seja, depois daquilo ali parece que a Rússia ficou mais calma um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas é uma excelente notícia esse navio ter conseguido passar, né? O Zelensky fez um pronunciamento, inclusive, falando que a Ucrânia fez um importante passo na direção de restaurar a liberdade de navegação no Mar Negro. O primeiro navio civil passou através do corredor humanitário ucraniano, saindo do porto de Odessa, e está nesse momento a caminho do Estreito de Bósforo. Mais cedo, a Ucrânia oficialmente notificou a Organização Internacional Marítima da operação do corredor. E essa organização reafirmou o direito ucraniano de navegação livre e pediu à Rússia para não ameaçar navios e manter as convenções internacionais, né? Vamos ver se isso daí realmente funciona. Acho excelente isso. Isso aqui é uma propaganda russa hipócrita, extremamente hipócrita. Olha só, dizendo aqui Mariupol antes e depois. Aí mostra o prédio todo destruído, depois os russos reconstruíram o prédio, né? Só que até aqui no Twitter o pessoal botou aqui o contexto, né? O antes,
que está aqui, na verdade, já foi depois da invasão russa, né? O prédio estava assim porque foi destruído pelos russos que invadiram. Mariupol não foi muito afetada pela guerra em 2014. Até teve disputa em Mariupol, né? Mariupol chegou a ser tomada pelos russos, depois foi retomada pelos ucranianos lá em 2014, mas não teve grandes batalhas ali, não teve grandes destruições. A verdade é que a imagem é hipócrita porque os russos que causaram isso aqui não estava antes em Mariupol assim, né? Os russos destruíram tudo, aí depois disseram que construíram. E aí ainda fala outra coisa aqui, ó. Essa imagem ainda é seletiva. Por quê? Porque várias áreas da cidade ainda estão em ruínas. Ou seja, os russos pegaram meia dúzia de prédios ali de uma área da cidade para ficar bonitinho, refizeram os prédios, mas o prejuízo que eles causaram é imensamente superior e só vai ser reparado realmente quando eles forem expulsos de lá. Bom, nesse sentido, uma boa notícia, a Suíça, que tradicionalmente é muito neutra nesse negócio, acabou de se unir ao 11º pacote de sanções europeias contra a Rússia. Excelente notícia isso daí, né? E a Rússia continua o seu desbarate econômico, aí, o seu processo de argentinização. O rublo caiu mais uma vez, agora está 103 rublos para cada euro, então caiu mais um pouco e parece que isso está provocando problemas lá. As sanções estão realmente preocupantes, a ponto de que o Putin autorizou a Rosneft, que é a empresa petrolífera lá da Rússia, vender óleo em qualquer moeda sem nenhuma restrição, né? Olha que coisa, vocês lembram no início da guerra, quando Putin falou que só vamos aceitar compras em rublo, que o rublo é a nova moeda de troca e coisa e tal. E eu falei que isso era besteira, que isso não vai dar em nada no final das contas, que não faz diferença nenhuma. Enfim, é o que a gente está vendo acontecer aqui. O Putin já tinha voltado atrás na questão do gás, agora voltou atrás também na questão do óleo. Pode comprar com qualquer moeda, justamente porque o rublo está despencando completamente e ele está precisando de moedas estrangeiras para isso, né? Pode esperar que daqui a pouco vai ter mais propaganda de Rousseff dizendo que o PIB da Rússia explodiu 6.000% e não sei o que lá. A Rússia agora é maior do que a China em economia. Pode esperar que daqui a pouco saia esse Rousseff. É só ver, quando o rublo cai mais, elas inventam essas notícias desbaratadas, né? Olha só. Bilionários e companhias russas foram ordenadas a vender dólares para justamente tentar salvar o valor do rublo a tempo das eleições de 2024, né? Então, um monte de companhias aqui está sendo ordenada a vender dólares para comprar rublos, para justamente ver se mantém o valor do rublo, né? E o Financial Times divulgou a manchete de que o Putin pediu uma reunião urgente devido à queda do rublo, né? Enfim, a situação lá não está fácil, não. A gente sabe que as sanções estão doendo muito mais do que os russos gostariam, né? Eles ficam inventando essas histórias aí para dizer que estão bem economicamente, para disfarçar o assunto. Vamos ver quais são os próximos passos nisso daqui. É lógico, olha só, a Rússia não vai cair porque o rublo desvalorizou, não, tá? Isso não quer dizer nada. O rublo continua vai desvalorizar muito mais e não vai desmanchar a Rússia por conta disso. Mas, sem dúvida alguma, é um fator que dificulta para a Rússia, para a própria economia russa. As coisas vão começar a subir de preço. A inflação vai começar a fazer efeito lá dentro, né? Então, é isso daí. Mais um caminho em direção à paz aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.